saudar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer da minha alegria de estar de volta aqui à igreja, agradecer ao conselho o convite na pessoa do pastor Márcio. A última vez que eu estive aqui ainda estava interditado, estava muita poeira, e agora está um templo muito bonito, para a glória do Senhor. Trago o abraço da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. Tenho a grata alegria de pastorear essa igreja desde 2007. Nós vamos, nessa noite, meus irmãos, abrir a palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Eu vou ler a partir do verso de número 10 até o versículo 22. Primeiro livro de Samuel, 8, do verso 10 ao verso 22, diz assim: Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz, e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, que privilégio maravilhoso temos de nos reunir, ó Deus, no dia do Senhor, como tua igreja, povo que se chama pelo teu nome, em obediência à tua santa convocação. Cremos firmemente, ó Deus, que o Senhor se agrada em falar conosco por meio da tua palavra que foi lida e que agora será pregada. Que o Senhor abençoe para que ela seja pregada com fidelidade. Que o teu Espírito trate os nossos corações, animando-nos, exortando-nos, mostrando o caminho que devemos andar. Que o Senhor leve todo o pensamento cativo ao pensamento de Cristo e que ao sair daqui, ó Deus Santo, saiamos com plena convicção de que o Senhor falou ao nosso coração. Te damos graças por tudo, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Até onde você está disposto a ir para realizar os seus desejos? Isso é uma questão muito importante e que você precisa
ter bem estabelecida diante de você. Porque se por um lado, quando você deseja algo lícito, não há problema em correr atrás dos seus objetivos, você precisa de fato se esforçar, você precisa ir atrás das suas metas. Por outro lado, a Escritura demonstra que mesmo desejos que são lícitos, quando governam o coração, eles se tornam desejos pecaminosos. É por essa razão que Paulo afirma que todas as coisas são lícitas, mas que ele não se deixaria dominar por nenhuma delas. Porque quando alguma coisa que você deseja começa a dominar o seu coração, quando você é assenhorado pelos desejos do seu coração, você passa então a obedecê-los e a fazer qualquer coisa para realizá-los. Da mesma forma, Tiago escreve que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E lá no texto de Tiago, cobiça diz respeito exatamente a um mau desejo. A um desejo que tomou conta do coração. Então, quando você está disposto a pecar, desprezando a Deus, você está diante de um desejo ilícito. E uma das evidências de que você está diante de um mau desejo é quando este desejo começa a cegar a você. E um bom exemplo disso está aqui nesse texto que foi lido nessa noite. É preciso lembrar um pouco o contexto aqui de Samuel. Tanto o livro de Samuel quanto o livro de Ruth, eles são importantes para que você entenda a transição entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis. Lembre-se que no livro dos juízes, o autor, ele por 2 vezes anuncia o estado do povo. Naqueles dias, diz o autor, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E então o povo pecava contra o Senhor, Deus punia aquele povo, levantava um juiz, vinha o arrependimento, daí a pouco o povo mais uma vez entrava nesse ciclo de pecado, arrependimento, e Deus levantava um juiz, e o tempo todo Deus está conduzindo e tratando o coração do seu povo. O livro de Ruth mostra quem é o rei que estava então diante agora de Israel. É um livro para mostrar de onde veio Davi, qual é a linhagem do rei e como é que Deus conduziu todas as coisas para trazer o homem segundo o coração de Deus ao trono de Israel. O livro de Samuel, ele mostra também esta transição e você tem alguns paralelos bastante interessantes com o Novo Testamento, a começar pelo fato de que a família de Samuel, se você olhar no comecinho do capítulo 1, ser dita aí que era uma família da região montanhosa de Efraim, a despeito deles morarem em Efraim, era uma família de levitas. Você percebe isso no livro das Crônicas, quando traça a linhagem de Samuel. Samuel, ele vai ser um sacerdote, e ele não estará neste cargo de sacerdote, ou nesse ofício de sacerdote, de forma ilícita. Ele é, de fato, da família de levitas. A sua mãe era estéril, e então ele nasce de forma milagrosa. Quando você vai ao Novo Testamento, você tem uma família de sacerdotes, da tribo de Levi, uma mulher estéril, uma oração que é feita ao Senhor, que atende a oração e nasce João Batista. E da mesma forma que você sabe que João Batista, ele vem para preparar o caminho do Rei dos Reis, Samuel está aqui no livro com a função de abrir o caminho para o rei, que é o homem segundo o coração de Deus. Então você tem estes paralelos bastante interessantes aqui neste livro. Como eu disse, a mãe de Samuel era estéril, ela esteve no templo, ela derramou a sua alma diante do Senhor, e ali, por ocasião daquele momento, o sacerdote que deveria acolher as ovelhas de Israel, acusa aquela mulher de estar embriagada. E então ela explica a razão de estar naquele templo, ela promete que se o Senhor desse a ela um filho, ela dedicaria este filho ao Senhor, ela recebe a bênção de Eli, e então o texto no capítulo
finalzinho do capítulo 1 mostra o nascimento de Samuel, no capítulo 2, o cântico de louvor de Ana, e logo em seguida começa então a mostrar o contraste entre Samuel e os filhos de Eli. A família de Eli era uma família complicada. Os seus filhos eram perversos. Os seus filhos não usufruíam do privilégio de servir ao Senhor, subindo ao altar para representar o povo. Antes, eles pensavam em si mesmos. Os desejos governavam os seus corações, e o texto diz mesmo que eles desprezavam ao Senhor. Quando alguém levava uma oferta, eles não se contentavam com a parte que lhes cabia, eles tomavam mais do que deveriam. E então Deus anuncia o juízo sobre a casa de Eli. Estes moços serão mortos, e isso vai acontecer de fato antes do texto que um pouco depois do texto que nós lemos hoje. Este contexto é só para você entender que o livro de Samuel ele é cheio de contrastes. O primeiro deles você percebe entre a mãe de Samuel, piedosa, que confia no Senhor, e a sua rival Penina, que anualmente ficava, na ida ao templo, ficava tripudiando Diana por ela não ter filhos. O segundo contraste é entre Samuel e os filhos de Eli. Samuel crescendo em graça, os filhos de Eli sendo impiedosos. Haverá um contraste entre Samuel e o próprio sacerdote Eli, que enquanto Samuel crescia, Eli ia envelhecendo até o ponto que Samuel de fato assume a liderança do povo de Deus. Samuel servirá como sacerdote, Samuel servirá como juiz, Samuel servirá como profeta. É ele que está governando a nação. E quando Samuel está à frente do povo, o povo de fato prospera. Acontece o episódio da Arca do Senhor, que vai retornar para o povo. E o problema é que bons líderes, mesmo bons líderes, eles não vivem para sempre. Eles envelhecem. E quando as pessoas perdem de vista que bons líderes são apenas instrumento do Senhor, não são eles os responsáveis pelo bem-estar do povo, o povo começa a ficar preocupado. Isso acontece em Israel. Samuel está envelhecendo. Os filhos de Samuel não são como ele. Os filhos de Samuel se assemelham mais aos filhos perversos de Eli. E agora o povo está dizendo: o que será de nós? O que vai acontecer? Os seus filhos são terríveis. E Samuel, um homem de Deus, um homem que ouviu a voz do Senhor, neste momento dá um passo equivocado. Porque ele, neste contexto que você está vendo do capítulo 8, contexto imediato, vai mostrar que Samuel, em vez de esperar o Senhor levantar juízes, como foi feito em toda a história, os sacerdotes, eles vinham da família. O filho do sacerdote ia ser o sacerdote. Os juízes não. Os juízes eram levantados por Deus. Entretanto, Samuel nomeia os seus filhos como juízes. E isso traz ainda mais complicação ou mais desespero ao povo, que diante desse quadro, diante de maus líderes que irão governá-lo, começam a pedir agora um rei. O povo está desejoso de mudar o sistema de governo. Não é interessante? Até então, juízes estavam à frente da nação e eles estão dizendo: nós queremos um rei. É assim que você tem no finalzinho do capítulo, no verso 9 do capítulo 8. Deus vai dizer: atende a voz do povo, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. O povo está preocupado, como eu disse, com o fato de Samuel estar velho, seus filhos serem corruptos. Eles expressam o desejo de um rei. Não há problema no rei em si. Você conhece a Bíblia e você sabe que lá no livro de Gênesis, antes de haver uma nação constituída,
um povo com uma terra. Jacó profetizou que de Judá viria aquele a quem pertence o cetro. A bênção de Jacó fala a respeito disso. De Judá virá aquele a quem pertence o cetro. O cetro não se apartará de Judá. Mais ainda, depois que esse povo fica escravo ali no Egito, e Deus tira com mão forte e conduz esse povo até a terra que havia sido prometida a Abraão, Deus estabelece leis, e dentro das leis, Deus fala como que deveria ser o rei. Não há nem nação ainda. Então o problema não é o rei. O problema é por quê? Qual a razão deste povo estar neste momento da história clamar por um rei? E o motivo está no texto. Eles queriam ser como as outras nações. Deus adverte o povo e o povo não o escuta. E então você tem no texto um grande exemplo do que ocorre quando você está cego pelos seus desejos. Porque é assim que se encontra o povo nesse momento. Deus está advertindo e o povo está querendo fazer a sua vontade. O povo está cego. Por vezes, você mesmo sendo um crente em Cristo, se deixará dominar pelos desejos do coração. E quando isso acontecer, você estará também em cegueira. O que acontece nestes momentos? Primeira coisa que você percebe aqui é que quando você está cego pelos seus desejos, você ignora as advertências do Senhor. Dê uma olhada aí no verso 10 do capítulo 8. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Até aí por enquanto. Samuel ouviu o desejo do povo. Eles estão dizendo: nós queremos um rei. Nós queremos ser como as outras nações. Quando ele ouviu isso, ele não se agradou disso. E então ele disse ao Senhor, no verso 9, que foi o verso que eu já li. E a partir então do versículo 10, começa a solene advertência de Deus. Porque no verso 10 foi isso que Deus falou para Samuel. É isso que o povo quer? Dê ao povo, adverte esse povo de forma solene. A palavra aqui é bastante grave. Deus, o rei de Israel, está dizendo ao povo: eu vou adverti-los solenemente. Lembre-se aí que lá em Deuteronômio 17, você tem as leis referentes ao rei. Eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe marcado aí, porque nós vamos fazer uma comparação já já com aquilo que está acontecendo lá no texto de Samuel. Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 ao verso de número 20, você tem as leis referentes ao rei. Deixe marcado, eu ainda não vou ler, e eu relembro. O fato de você ter leis referentes a um rei mostra que o problema não era um rei, mas a razão. O povo estava rejeitando o Senhor. Deus disse que daria um rei, mas esse rei é bastante distinto daquele que está sendo descrito lá em Deuteronômio. Agora sim, dê uma olhada aí no texto de Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso 14, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. E eu quero chamar a sua atenção a algo importante aqui. Deus não está proibindo o rei de ser um criador de manga larga machador e de ter cavalo para exibição.
Você deve olhar para esse texto e pensar, por qual razão o rei não pode multiplicar cavalos? Você lembra de Davi dizendo, uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo é, apesar de vocês terem um rei, lembrem-se que a segurança não está no rei, nem no exército do rei. E este rei deveria ter consciência disso. Quem ia à frente da guerra e da batalha era o Senhor dos Exércitos. É por isso que o rei precisava ter o seu coração humilde, confiante no Senhor e dependente do Senhor, daí a ordenança para que ele não multiplicasse cavalos. Mas veja lá, diz mais, verso 17, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Essa é a lei sobre o rei. Um crente, um servo, alguém que não se eleva sobre os seus irmãos, alguém cujo coração está confiado no Senhor dos Exércitos, alguém piedoso que cumpre a lei do Senhor. Mas volte lá então em Samuel e veja os versículos 11 até o verso 17. E disse, este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros, como os seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá por capitães de 1000, de 50 outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará aos servidores. As vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós vos serei por servos. Você consegue perceber o contraste? Em vez de servir ao povo, o rei se aproveitaria do povo. O povo tinha um rei, o Senhor estava governando este povo, o rei de Israel estava estabelecendo juízes. Quando precisava chamar o povo ao arrependimento, estes líderes eram levantados, eles exortavam a nação, eles voltavam aos termos pactuais, mas o povo está temeroso, está dizendo, não, nós queremos um rei que possamos ver, que se assente lá no trono, nós queremos contemplar este rei. Este rei se serviria do povo, se elevaria sobre o povo, da mesma forma que os reis das outras nações. Porque não é esse o desejo? Queremos reis como todas as outras nações. O problema é que as nações ímpias têm reis ímpios. Reis que pensam apenas em si mesmos. E Deus está dando ao povo, ou está advertindo ao povo solenemente, se vocês querem, eu darei um rei como as outras nações. E ele fará exatamente o que os reis das outras nações fazem. Veja quantas vezes aparece aí no texto o verbo tomar. No verso 11 diz, ele tomará os vossos filhos. No verso 13, tomará as vossas filhas. Verso 14, tomará o melhor das vossas lavouras. Verso 16, tomará os vossos servos.
E a palavra dizimar, verso 15: as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará. No verso 17: dizimará o vosso rebanho. Esse rei não servirá para cuidar do povo. Esse rei se aproveitará de todo este povo. Deus está advertindo claramente ao povo que a escolha do povo é uma escolha que não levará a um bom lugar, porque este povo está rejeitando um rei benevolente para ter um rei como as outras nações, um rei que se serviria deles. Mas o povo está tão cego pelos desejos do seu coração que este povo ignora tudo que Deus está dizendo. Veja o verso 19: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Assim, meus irmãos, procedem vários crentes, que deixando os desejos do seu coração governarem a eles ignoram o que a Escritura diz. Ignoram as solenes advertências da Escritura. Você sabe o que é mais curioso? Se você tem filhos, você sabe que o coração dos filhos pequenos muitas vezes também se eleva dessa forma. Então eles querem algumas coisas e pedem ao pai, e o pai fala assim: vai dar errado, não faz isso é ruim, não, eu quero, bate o pé e fica perturbando a cabeça do pai, que fala assim: olha só, você vai se dar mal. Eu falo: não importa, eu quero. Não é assim que o filho faz, e o pai olha e diz: que menino tolo, que criança tola. Pois é assim que nós nos comportamos muitas vezes, como crianças birrentas. O Pai Celestial nos instrui, nos adverte. Está aqui. Nós conhecemos a Escritura e tomamos caminhos totalmente distintos daquilo que Deus tem estabelecido. Eu aconselhei um homem, certa vez, que estava saindo do seu 3º casamento e indo para o 4º casamento. Todos os casamentos terminados por razões não bíblicas. Um agravante: ele teve uma primeira esposa com quem teve filhos, separou-se, casou com uma segunda, durou 6 meses, casou com uma terceira, durou alguns anos, e terminou com essa terceira, e o 4º casamento seria com a segunda esposa, que durou 6 meses. Uma confusão sem tamanho. E eu sentei com ele e abri a Bíblia e mostrei o problema. O problema era que ele estava depositando no casamento a sua alegria, a esperança de alegria, a esperança de uma boa vida. E isso ficava bem evidente, principalmente quando ele disse assim para mim: pastor, eu vou casar quantas vezes forem suficientes para eu ser feliz. E falei: irmão, você não vai achar alegria desse jeito. Os casados sabem que não se acha alegria no casamento. Se você não achou alegria no Senhor, não vai ser no casamento. Se você achou alegria no Senhor, você pode ter um bom casamento. Quando o casamento é a fonte de alegria, logo, logo, ele vira fonte de desespero. Local de frustração, de tristeza. Quando o casamento é para a glória de Deus e para a honra do Senhor. Quando você está satisfeito com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, você se alegra com o cônjuge que o Senhor deu, mesmo sabendo que ele é tão pecador quanto você. Porque Deus está conduzindo a família em santidade. Você se alegra com os seus filhos e os enxerga como herança e galardão. E não fica invejando os filhos dos outros, que parecem tão melhores que o seu, mais quietinho, mais estudioso. Não é assim que a gente olha para os filhos dos outros? Pô, o meu, tinha que vir assim o meu. Mas quem olha para os filhos frustrado assim é quem quer se realizar nos filhos.
É quem acha que os filhos serão a sua fonte de alegria. E isso pode acontecer com casamento, com filhos, com trabalho e com quaisquer desejos que você deixe governar o seu coração e que você entenda que será a sua fonte de alegria e felicidade. Você fará o que você acha que é necessário para conseguir o que você quer, não importa o que Deus diz. Importa é você encontrar felicidade. Não importa se Deus está advertindo solenemente, você acha que tem um bom caminho. Porque quando o desejo toma conta do seu coração, você deposita nele toda a esperança e de fato ignora o que Deus diz em sua palavra. Eu vi uma pessoa dizendo assim: pastor, eu sei que é errado, eu sei que Deus disse que iria disciplinar, mas eu vou fazer, eu preciso fazer. Eu preciso disso. E disso você pode colocar qualquer coisa aqui que esteja aí governando o seu coração. E é por isso que a Escritura ordena que você guarde o coração. E é por isso que você precisa sondar o coração por meio da palavra de Deus, a fim de verificar se há algo na sua vida que tem feito você ficar cego. Porque ficar cego é a maldição de todo idólatra. Salmo 115 fala isso. Você começa a se parecer com o seu ídolo. E como são os ídolos? Tem boca e não falam. Tem ouvidos e não ouvem. Tem olhos e não veem. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e os que neles confiam. Os que confiam nos ídolos não ouvem o Senhor, não conseguem contemplar a beleza de Cristo Jesus. Eles só têm diante de si o seu desejo. É por isso que eles se parecem tanto com os seus ídolos. Há uma expressão que eu acho extraordinária no Antigo Testamento. É a primeira vez que Deus chama o povo de dura cerviz. O que é uma dura cerviz? Desobediente, sim, mas dura cerviz é literalmente pescoço duro. Pescoço duro. Quando você quer governar um cavalo, você coloca o freio na boca e puxa a cabeça dele para onde você quer que ele vá. E quando ele está teimoso, ele endurece. Ele não quer ir, você puxa e ele faz para cá. Acontece também com um pai que coloca o filho nas costas, certo? Ele pega. Eu ficava nervoso com meu filho. Pegava o cabelo, eu estava andando no shopping, eles faziam assim, ó. Se eu não quero ir para cá. Quando eu tinha. Eu não quero ir para cá, eu quero ir para o outro lado. Por que Deus chamou o povo de dura cerviz? Foi naquele momento em que o povo fez um bezerro de ouro. Um bezerro com um pescoço duro. E Deus estava dizendo: vocês são como esse bezerro aí. Um povo de dura cerviz. Um povo que não obedece. Então, se você não enxerga os problemas e pecados na sua vida, se você não ouve a exortação da palavra de Deus, você se tornou como um ídolo. Você não ouve. Você não enxerga. Onde é que você tem depositado a esperança para uma vida feliz? Se não é no Senhor, você vai acabar ignorando as advertências solenes do Senhor e vai fazer na sua vida exatamente o contrário daquilo que Deus tem ordenado, mas há mais. Quando você é governado pelos desejos do seu coração, você acha que vai ser bem-sucedido. A partir do verso 19, você tem algo interessante, porque nos versos 19 e 20, você percebe que depois de que o povo ignorou a solene advertência do Senhor, esse povo deixou claro que estava de fato muito cego. O povo queria ser como outras nações. Dê uma olhada nos versículos. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. O povo de fato está com o seu coração convicto de que esta é a solução. E muitas vezes é isso que vai mover a sua vida. Em vez de você se submeter ao Senhor, dando ouvidos à palavra, você vai querer ter aquilo que os ímpios têm.
Se você quiser um dilema parecido com o que você, por vezes, enfrenta, dê uma olhada depois no Salmo de Asaf, 73. Porque é exatamente esse o dilema. Ele serve a Deus, mas ele olha para os ímpios e diz: eles têm o que eu não tenho. Nem doente eles ficam. E eu estou aqui servindo a Deus à toa. Inutilmente eu estou lavando as mãos na inocência. Ele está dizendo: não vale a pena viver uma vida de santidade, porque eu vivo em santidade e não tenho o que os ímpios têm. E o aparente sucesso dos ímpios o fazia questionar a sua própria obediência. Quando você está cego, você estará diante de tentações assim. E é preciso lembrar que você é chamado para ser santo no meio deste mundo em trevas. Não tente ser como as outras nações. Você pertence a uma nação diferente, a uma nação santa. É por isso que a Bíblia diz que você não deve se amoldar a este século. Pelo contrário, você deve se transformar a cada dia pela renovação da mente. E se você é servo de Deus, você já tem um novo coração, você tem o Espírito Santo que o conduz ao entendimento da Escritura e que o ajuda a cumprir as ordenanças do Senhor. Não inveje aqueles que não temem a Deus. Mas mesmo expressando o desejo de ser como as nações sem Deus, este povo está achando que vai ser bem sucedido. Deus está dizendo: olha, esse rei vai maltratar vocês, vai se aproveitar de vocês, vai se apropriar do que é de vocês. Eles estão dizendo: pelo menos a gente vai ter um rei. Ele vai na frente da gente, nós estaremos vendo o rei marchando à nossa frente. Eles não viam o Senhor dos Exércitos. Ninguém nunca viu a Deus, mas eles viram as grandes maravilhas que Deus operou. Eles viam Samuel, o grande juiz que agora está para morrer. E agora eles veem os filhos de Samuel, ímpios. Eles estão andando, caminhando por aquilo que eles conseguem ver. Eles não caminham em fé. Eles caminham pela vista. Sob a liderança de Samuel, eles prosperaram e agora estavam com medo do que viria debaixo da liderança dos filhos de Samuel. Eles esqueceram do que o próprio Samuel disse. Porque se você voltar aí, lá no capítulo 7, e olhar para os versos 12 e 13, você vai ter assim: tomou então Samuel uma pedra, a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Não era Samuel o grande líder. Ele era um instrumento do Senhor. Ele era um homem crente. Ele era piedoso. Ele era um bom líder. Mas quem deu cabo dos inimigos foi o Senhor. E quando Samuel viu tudo isso acontecer, ele declarou sua fé. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o povo está olhando para Samuel. Samuel vai morrer. O que vai ser de nós? Os filhos dele são terríveis. Tempos ruins virão. Eles esquecem que o Senhor está no trono. Eles esquecem que o rei soberanamente está conduzindo todas as coisas. Talvez você já tenha tomado, ou atualmente esteja em um caminho que sabe não ser agradável a Deus, mas está aí com a ilusão de que as coisas irão bem. Como esse povo. Não quero saber do que Deus quer dizer, mas vai dar certo, porque nós vamos ter um rei. E isso é só ilusão. Não há possibilidade de você tomar um caminho diferente daquele que Deus ordenou e ser bem-sucedido. Não seja enganado de tal forma pelo seu coração. Busque a palavra de Deus que, como afirma Davi, ilumina os olhos. E assim você conseguirá avaliar os motivos do seu coração, os desejos do seu coração. Quando você não confia no Senhor, você vai fazer tudo o que é contrário. Você vai começar a temer os homens.
Você vai planejar vingança contra aqueles que pecaram contra você. Você vai colocar a sua esperança nos seus recursos, seja no dinheiro, na influência, na sua capacidade intelectual. Lembre-se do que Israel esqueceu neste momento da história. Deus é aquele que capacita você para você fazer o que você está fazendo. Se você é capaz, é porque Deus fez de você alguém capaz. Se você tem dinheiro guardado no banco, é porque Deus fez você prosperar. Se você tem uma boa estrutura familiar, foi porque Deus foi bom com você. E você pega, às vezes, todas as boas dádivas de Deus e as adora. E se prostra diante delas. E rejeita o Senhor. E faz delas a razão da sua vida. E acha que vai dar certo. Acha que o caminho será bem sucedido. Era o Senhor que lutava por Israel. Veja Êxodo capítulo 15. Essa expressão que vai aparecer aqui nos versículos 1 a 3. Êxodo 15 diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o teu nome. Lembra do contexto? O povo acabou de ser livrado por Deus. O líder é Moisés. O Senhor livrou o povo. Não foi Moisés. Salmo 27. Veja os versos 1 e 2. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E aqui é mais uma declaração de confiança naquele Deus que está fazendo todas as coisas. Então, fiel ao que estabelece o Senhor, você será bem-sucedido, ainda que as coisas aparentemente, aos seus olhos, não estejam indo bem. Por outro lado, não há sucesso e glória a Deus, ainda que os resultados aos seus olhos sejam positivos, quando você não está dando ouvidos ao Senhor. Porque ímpios prosperam, Asaf viu isso. Sabe como que Asaf entendeu o que era isso, essa prosperidade? Deus os colocando em lugares escorregadios. Parece que está indo tudo bem, eles vão cair. Quando você está cego pelos seus desejos, você acaba se iludindo, achando que será bem-sucedido. Por último, quando você está cego pelos seus desejos, você é disciplinado pelo Senhor. Veja os versos 21 e 22. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Samuel, como mediador, relata ao Senhor a resposta do povo. Ele vai lá, faz a advertência solene e diz: olha, o caminho é esse, não é bom. O povo ignora as palavras. Samuel volta ao Senhor e Deus diz: dê ao povo, é isso que eles querem? Dê a eles. Deus os entrega à disciplina, porque é isso que acontecerá com este rei. Ele será usado por Deus para disciplinar o povo, porque este povo está irredutível. Este povo está tão agarrado ao seu pecado que não está querendo saber do Senhor, está plenamente dominado pelo desejo do seu coração, pelo desejo de ter um rei, achando que é isso que levará Israel ao sucesso. Deus entrega o povo à disciplina. E se você quiser uma boa ilustração de como isso acontece, abra a sua Bíblia aí em Juízes, no capítulo 14,
personagem bastante conhecido e uma história bastante conhecida. Diz assim o texto: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: viu uma mulher em Tímina, filha dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Sansão, servo de Deus, olha uma mulher com quem ele não deveria se envolver. Ele pede ao seu pai fala assim: meu filho, tanta moça aqui, não tem nenhuma que te agrada não, eu quero é essa. Desejos cegam. Você sabe o que Deus faz com Sansão? Entrega ele ao seu desejo, para a disciplina de Sansão. E não só para a disciplina de Sansão, para a disciplina de Israel. Veja o versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E Deus, em sua soberania, irá usar, inclusive, um desejo ilícito do coração de Sansão para cumprir o seu propósito de punir os filisteus e livrar Israel. Mas Deus está disciplinando Sansão, que no final da sua vida vai se arrepender diante do Senhor, juntamente com o povo. Porque Deus não abandona o seu povo. E quando Deus corrige o seu povo, é para aproveitamento. Lá em Romanos, capítulo 1, Paulo diz que Deus fez isso com toda a humanidade. Depois da queda, quando os homens em Adão se voltaram para longe de Deus, quando eles estabeleceram a sua própria sabedoria e adoraram a criatura em lugar do Criador, Deus entregou estes homens aos seus próprios desejos para punir estes homens. Sabe qual é a grande diferença entre os ímpios e os crentes? Deus faz a mesma coisa. Deus entrega aos desejos para puni-los. Mas os ímpios são punidos de forma final. Os crentes são disciplinados para se voltarem ao Senhor. Porque os ímpios, mesmo punidos, continuarão se afastando de Deus. O povo de Deus não. Ele não vai ver a disciplina no momento como um motivo de alegria, mas ao final ela produzirá frutos, porque Deus ama o seu povo. Se você pertence ao Senhor, saiba que mesmo que você esteja atualmente entregue aos desejos do seu coração, Ele irá tratar com a sua vida. Muitas vezes as circunstâncias em que você estará serão fruto da sua escolha, para que você se lembre de onde foi que você se meteu e qual foi o caminho que você tomou. E eu acho uma excelente ilustração sobre isso a parábola do filho pródigo, que chega para o pai e fala: me dá o que é meu e eu vou embora. E o pai dá, vá. E ele gasta tudo. E quando ele não tem chance nem de comer comida de porco, porque ele olha para as alfarrobas, quer comer e nem isso as pessoas dão, é que ele se toca e pensa assim: o que eu fiz da minha vida? Onde foi que eu cheguei? E se volta para o seu pai, que está lá, de braços abertos, esperando o seu filho, colocando ali uma sandália, uma roupa nova e um anel. Mas não sem arrependimento. Deus disciplina o seu povo. Você acha que esse jovem não achava que ia dar tudo certo? Ele tinha dinheiro, novo. Ele podia gastar com o que ele queria. Diante dele há uma vida inteira para aproveitar com dinheiro. E ele termina olhando e invejando a comida do porco, a fim de lembrar de toda a riqueza que ele tinha na casa do seu pai. E há muitos crentes
que deixam toda a riqueza que eles têm no Senhor para comer comida estragada desse mundo. Porque os desejos prometem muito. Alegria, segurança, felicidade, eles não entregam essas coisas. Os ídolos não têm poder para entregar estas coisas. Então louve a Deus, porque quando você estiver sendo disciplinado, é porque Ele está tratando você como filho. Mesmo que a disciplina seja dura, mesmo que traga sofrimento, é para que você seja parecido com Cristo Jesus. O livro de Hebreus fala disso de forma muito clara. Se Deus não te disciplinasse, aí haveria motivo de preocupação. É porque você estaria sendo tratado como bastardo. O texto ensina então o que acontece quando você está cego pelo desejo. Você ignora as advertências do Senhor, ainda assim você acha que vai ser bem sucedido, o que é somente engano do seu coração. Você é disciplinado pelo Senhor. Deus disciplina seus filhos e os traz novamente aos termos do pacto. E é claro que isso não deve ser visto por você como uma autorização para você pecar. Nós somos tão tendentes a isso que quando Paulo diz lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele teve que escrever logo em seguida, e daí? Haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? Ele falou, de jeito nenhum. Não olhe para os relatos da misericórdia e da graça de Deus como uma licença para você andar pelos caminhos do seu coração. Porque por mais que Deus trate os seus filhos, não é bom ser disciplinado. Ninguém gosta. Uma vez eu encontrei uma mulher chorando no local onde eu fui perguntar o que estava acontecendo. Ela falou, pastor, meu filho disse que me odeia, a minha filha disse que me odeia. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, é porque ela desobedeceu e eu disciplinei ela, eu dei uma surra nela. Eu falei, você esperou que ela depois disso olhasse para você e dissesse, mãe, como a senhora é bondosa e como isso vai contribuir para o meu caráter? Esqueça, está com raiva mesmo. Não é bom apanhar. Não é bom ser disciplinado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o Deus que não transige com o pecado. Deus leva tão a sério o pecado que o Senhor Jesus, o Filho perfeito, que nunca ignorou as palavras do seu Pai, mas que as cumpriu cabalmente, e que por isso foi de fato bem sucedido em sua obra, porque ele fez exatamente aquilo que o Pai designou. Ele não merecia morrer, mas foi morto por conta das transgressões do seu povo. E é exatamente por conta de Cristo que Deus se volta para você com misericórdia. Jesus é o Rei perfeito, é o Rei que serve ao seu povo, é o Rei que é bondoso para com o seu povo, é o Rei que, em vez de dominar e espoliar o seu povo, torna o seu povo rico. Olhe para as nações. Quais são os súditos que são coerdeiros com seu rei? Mas a igreja é coerdeira com Cristo. Toda a riqueza de Cristo é a riqueza da igreja. Cristo é o rei em quem nós confiamos. Cristo é o rei que luta as nossas guerras. Ele governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. E mesmo sendo todo-poderoso, ele se entregou voluntariamente à morte de cruz para garantir a você vitória sobre o pecado, para que os seus olhos fossem abertos, para que você fosse liberto. E é por isso que Paulo diz, para a liberdade você foi libertado, permaneça livre. Não se submeta mais ao jugo de escravidão. O problema é que debaixo do sol
no mundo caído, nós seremos o tempo todo seduzidos pelas coisas desse mundo. Por isso João vai advertir: não ame o mundo. Não ame as coisas que há no mundo, tudo que há no mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não procede de Deus, procede do mundo. O mundo passa. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Você consegue enxergar isso, porque Cristo abriu os seus olhos para que você se pareça com Ele, para que dia após dia você seja menos parecido com Adão e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que, como crente, você não deve brincar ou transigir com o pecado, porque foram os pecados a causa da crucificação do grande rei. Mas apesar de morto, esse rei foi exaltado. Ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, reinando para todo sempre. Ele continua a interceder por você, porque além de rei, ele é também o seu sacerdote. Ele continua falando ao seu coração, porque este rei é um profeta. Todas as vezes que a palavra é pregada de forma fiel, é Jesus o profeta que está falando à sua igreja. Se você então tem ouvidos para ouvir, coloque em prática aquilo que Deus dominicalmente tem falado ao seu coração por meio da palavra. Viva para a glória de Deus. E peça a Ele misericórdia para que você nunca se deixe cegar pelos desejos do seu coração. Que você deseje aquilo que Deus diz que é lícito, mas que você não seja dominado por eles, para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar.